Muito bem, então, agora eu apresento a vocês a comunicação, o modelo do contexto e a audição musical. Comunicação essa para o Congresso nas Nuvens. Então, aí a nossa introdução. Com a era digital, novas e antigas tecnologias convergiram com a disposição dos consumidores em absorver e criar conteúdo. Né? Então, a gente vê esse movimento que foi identificado mais ou menos no início dos anos 2000, né? Basicamente em função da internet, então surgiram a partir da internet recursos como compartilhamento de arquivos, a criação de soluções via crowdsourcing, enciclopédias colaborativas, entre outros exemplos de inteligência coletiva, onde você via a oportunidade dos consumidores, dos usuários, né, em se unirem e oferecerem soluções coletivas para projetos. Né? Então, atualmente a gente vê alguns fenômenos, como a customização de toque celular, criação de vídeos em sites de conteúdo, desenvolvimento de playlists, que são práticas resultantes de um consumidor, de um usuário que é cada vez mais ativo e utiliza e tem as suas práticas moldadas pela tecnologia. Né? Então a gente tem aqui a tipologia do Patrick Wickstrom e ela ilustra, quer dizer, na verdade ela classifica os modelos de distribuição musical ao longo dos anos, né, na indústria da música gravada. A gente tem o modelo da posse, onde existia a possibilidade de pagar e ouvir músicas através de LPs, fitas cassete, DVDs e arquivos. A gente tem o modelo do acesso, com a possibilidade de ouvir músicas pelo sistema de streaming em troca de uma mensalidade. E o modelo do contexto, uma tendência da criação de aplicativos que atraem os usuários não para ouvir música, mas para fazer e tocar com a música. Então, o objetivo desse trabalho ele é investigar como a criação de contexto com a música influi na experiência auditiva com a mesma. Né? Então, a metodologia desse trabalho é uma metodologia histórica. A gente tem a análise qualitativa dos dados, né? E com o resultado do trabalho é um modelo de audição, né? Que vai de uma audição ampliada até uma audição contextual. Então, a gente tem aqui observações sobre as transformações do modelo, né, o modelo do contexto. Como ele é apresentado pelo Patrick Wickstrom, ele é um modelo onde a gente tem players de arquivos digitais, serviços de streaming, sites de aplicativos com tecnologia em nuvem, aplicativos de cocriação musical. Então, esses recursos eles são capazes de criar contexto para audição musical, né? Através de várias atividades. Algumas mídias ficaram ausentes desse modelo: cinema, TV, videogames, toque de celular e audição ampliada. São mídias que também são capazes de criar contexto com a música. Né? O cinema, TV, videogames com as imagens, toque celular a partir da edição, né? Da interação dos consumidores com as mídias e a audição ampliada através da manipulação dos canais e a escolha de instrumentos. Então, incluindo todas essas possibilidades, a gente tem algumas práticas que são importantes dentro desse modelo do contexto, que são a organização, a sincronização, a edição e a interação. Bom, então aqui a gente tem um resumo da retrospectiva histórica do modelo do contexto. Então a gente tem aqui, no período inicial, a gente tem o cinema, criando um contexto de imagens diversas e a performance dos artistas. Através da observação, né, o consumidor ele tem
capacidade de criar interpretações da narrativa fílmica, né? A gente passa aí para televisão, para TV, e a criação também de contextos em relação a imagens diversas, performance dos artistas, através da observação. A experiência ainda é muito associada à interpretação, mas de uma narrativa televisiva, que já tem uma outra característica diferente do cinema. Em seguida, a gente tem o videoclipe, que também o contexto são as imagens, e dentro da experiência a gente tem essa interpretação da narrativa televisiva dirigida pela narrativa musical, ou seja, a música ela passa a ter um protagonismo dentro dessa narrativa. Quando a gente tem o surgimento dos videogames, a gente já tem uma nova forma de observar esse modelo do contexto. A gente tem a criação de contexto através da simulação, onde os consumidores eles simulam uma realidade virtual, né? Através do uso de joysticks. E aí a gente já tem uma experiência lúdica, que já é uma experiência ativa dos consumidores, né? Eles têm têm uma capacidade de interagir com a música diretamente, com o curso da música, né? Capacidade de influir na continuidade da música ou não, no ritmo da música. Dependendo da fase onde você esteja, a música muda. Então o consumidor passa a interagir com a música. A gente em seguida tem toque de celular e fan vídeos. Então aí a gente vê a edição das músicas e elas começam a realizar funções, né? Isso se dá através do uso de teclados. E a experiência ativa ela se dá aí com a customização, né? Customização de toques celulares e a sincronização dos vídeos, né? Onde você já tem o consumidor atuando de forma direta aí com recursos técnicos, não mais precisando que isso seja feito por alguma empresa, por alguma rede TV ou o que quer que seja. Então a gente tem, a partir de 2006, aplicativos e softwares interativos capazes de editar música para desenvolver uma nova composição, né, através do uso de telas de touchscreen. Então aí a gente tem essa audição interativa que nesses recursos você consegue selecionar os instrumentos que devem ser tocados. Então você escolhe as pistas que estão sendo tocadas e aí você escolhe os instrumentos, quais instrumentos que você quer que toque, né? Então a gente tem aqui um modelo de audição que é resultado da análise dessa retrospectiva histórica. Então a gente tem basicamente dois modelos de audição, duas formas de audição, a audição ampliada e a audição contextual. E conforme você vai caminhando dos meios à esquerda para a direita, você vai indo mais próximo da contextual. Se for mais próximo da esquerda, mais próximo à audição ampliada. A audição ampliada é uma audição onde o consumidor busca a audição da música por si só, né? Ela é uma audição mais comprometida com aspectos da escuta convencional, né? Como a letra, o time da música, a dinâmica da música. A imaginação e o simbolismo eles caminham de forma irrestrita, né? A sua prática é individual ou em grupo, mas também é restrita aos participantes. Ela é bastante acessível na questão dos domínios no domínio instrumental, no domínio de técnicas, e o conteúdo é amplo em função da disponibilidade das músicas, né? Isso já observando o modelo o modelo da posse já admitindo o iPod e as tecnologias de streaming, né? As músicas elas servem aqui mais para o prazer e para a audição
que a audição pode proporcionar. A audição contextual, ela é motivada pela possibilidade de articular a música com outras práticas, né? Então, por isso ela é coordenada. A imaginação tem um desempenho mais direcionado, mais diretivo, em função de, de elementos que o consumidor vê, né? De imagens que ele se depara. Imagens, ações, movimentos. A sua prática ela é compartilhada, pois as ações de cocriação elas podem sofrer interferências de várias pessoas ao mesmo tempo, como no caso de playlists, que podem ser alteradas por várias pessoas, ou outras formas de cocriação. Quanto aos conhecimentos, ela já demanda mais conhecimentos, então ela é uma audição informada, né? Devido aos aspectos tecnológicos que as atividades demandam. O conteúdo musical ele é condicionado à seleção musical, então já não tem uma amplitude tão grande quanto a audição ampliada. Então é um conteúdo que é definido pela disponibilidade das músicas num videogame, ou disponibilidade das músicas em um banco de músicas de um telefone celular, de customização. Depende de qual clipe que está sendo vinculado. Então, o conteúdo ele é selecionado. As músicas podem apresentar um caráter utilitário em função de exercerem uma função específica, né? Então, a música ela exerce uma função específica dentro de um videoclipe, dentro de um filme, dentro de um videogame, né? De provocar atenção, dentro de dos toques de celular, né? Você ouve um toque e aquele toque tem a função de remeter uma pessoa, né? Então, em relação às considerações finais, esse trabalho teve a motivação de criar uma retrospectiva histórica em relação ao modelo do contexto, com o intuito de criar entendimentos acerca da audição no panorama atual das mídias, né, das mídias musicais, e a gente observa nesse fluxo aí da audição ampliada para a audição contextual, como a audição ela foi ganhando com o contexto, né? A audição ela ganha outros aspectos, né? Aspectos de diretividade, né? Ganha função dentro de algum contexto. A música sofre interação com a manipulação dos consumidores. Então, isso espelha o panorama de como o consumidor é ativo na atualidade, né? Como ele tem recursos para criar sua própria experiência, né? Não ser mais uma experiência passiva, mas ter uma experiência ativa, que ele possa criar os caminhos da sua audição musical, e não só da audição musical e de outros tantos elementos que fazem parte do contexto, né? Como as imagens, a criação de imagens, a edição, a interação, a simulação, né? Então o consumidor ele tem uma autonomia muito maior no desenvolvimento da sua experiência através desse leque de recursos que a gente observa aí que ele tem hoje, né? Então acredito que esse trabalho ele seja importante no sentido de lançar insights sobre novas formas de entender a audição musical, que não só a audição musical pura, e a importância de estudos que tracem novos perfis de audição, né? Isso é muito importante para entender como os recursos, como as mídias
podem ser absorvidas pelas comunidades de consumidor, como elas podem entrar na rotina do dia a dia das pessoas e como elas podem moldar os hábitos de consumo, né? Bom, então é isso. Muito obrigado.